Olá, vamos lá para mais uma correção da semana 2 do PET volume 5 do 7º ano. Nessa semana a gente irá trabalhar um pouco das grandezas diretamente e inversamente proporcional. Tem uma aula introdutória que eu fiz explicando grandezas, a relação entre grandezas, que está lá no link da descrição. Ok? Então vamos lá para a nossa correção. Primeiro, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos marcar as palavras principais para a gente entender e interpretar. Diretamente e inversamente. Uma coisa direta, inversa e agora proporcional. A palavrinha proporcional, ela vem da razão, vem de proporção. Então, ela faz parte e a gente necessita conhecê-la para a gente estar interpretando. Vamos analisar aqui. Nós temos aqui o conceito, grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. Ou seja, se eu duplicar o valor de uma, o valor da outra também duplica. Se eu reduzir o valor de uma grandeza, o valor da outra também será reduzida pela metade. Então, diretamente, ou seja, aumenta em uma e aumenta em outra na mesma proporção. Então, se aumentou, analise se é na mesma proporção, tá? A razão entre duas grandezas diretamente proporcionais é uma constante positiva. Então, diretamente proporcional, aumentou em uma, aumentou na outra. Diminuiu em uma, diminuiu na outra. Vou dar um exemplo de diretamente proporcionais. Por exemplo, vamos supor que eu gaste 2 homens para fazer 2 homens, por exemplo, para construir um barracão. Vai construir um barracão. Se eu dobrar a quantidade de mão de obra, de homens, ou seja, de 2, eu passo para 4, proporcionalmente, para ela ser uma grandeza diretamente proporcional, eu também tenho que dobrar a quantidade de barracões. Então, eu aumentei, vou trabalhar com setinhas que eu gosto, aumentei a quantidade de homens, aumentei a quantidade de barracão na mesma proporção. Ou seja, multipliquei por 2 e aqui também eu multipliquei por 2. Tá? Ou inverso, vamos supor que eu tenha 4 homens e eu fazia 2 barracões. Aí, eu diminuí a quantidade de homens, ou seja, eu dividi por 2. Se 4 homens faziam 2 barracões, se eu dividir por 2 aqui, um homem, ou seja, 2 homens irá fazer 1 barracão. Também é diretamente proporcional, porque eu diminuí a quantidade de homens e diminuí a quantidade de barracões feitos. Então, as grandezas diretamente proporcional aumenta ou diminui na mesma proporção, ok? E agora, as grandezas inversamente proporcionais. Vamos analisar. Inverso e na mesma proporção. Vamos lembrar o conceito de inverso. Qual é o inverso de 3? Não é oposto, não, é inverso. O inverso de 3 é 1/3. Qual é o inverso de 4/3? O inverso de 4/3 é 3/4. Qual é o inverso da multiplicação? Vai ser a divisão. Qual é o inverso da soma? A subtração. Tá? Então, o inverso, qual é o inverso de duplicar? Dividir por 2. Qual é o inverso de triplicar? Dividir por 3.
Então, conceito de inverso. E proporcional é isso. Vai ser inversamente proporcionais. Se eu multipliquei por 3 em uma grandeza, na outra eu vou ter que dividir por 3. Vamos ver isso aqui. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Exemplo, se eu dobrar o valor de uma, o outro vai ser reduzido pela metade. Se eu reduzo na terça parte, a outra vai ter que ser o quê? Triplicada, multiplicada por 3. Em duas grandezas inversamente proporcionais, a razão, ou seja, essa fração aqui, entre uma e a outra, é o inverso da constante positiva. E o produto deles é a constante positiva, tá? Então, vamos nos focar nisso. Inversamente proporcional. Se eu dividir por 3 em uma, na outra eu tenho que multiplicar por 3. Exemplo. Vamos supor que eu tenha um carro e estou andando nele a 40 km por hora. E eu cumpri um certo percurso em 6 horas. Aí, o que acontece agora? Eu vou andar mais rápido. Eu vou agora a 40 km por hora. O que aconteceu aqui? De 40 para 80, eu multipliquei por 2. Se eu ando mais rápido, eu vou chegar, o meu tempo vai ser mais rápido também. Então, eu vou demorar menos. Então, se antes eu demorava 6 horas, eu duplicando a minha velocidade, eu vou dividir o meu tempo por 2. Ele vai ser a metade. Ou seja, eu aumentei a velocidade e reduzi no meu tempo. Então, quando eu trabalho com a grandeza velocidade e tempo, elas são inversamente proporcionais, na mesma proporção, tá? Aqui elas são inversas e na mesma proporção. Então, vamos analisar o exercício 1. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo, elaboraram um quadro para mostrar os efeitos do preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação, em relação às despesas com segurança, em relação à quantidade de público e ao número de funcionários. Então, eles queriam estudar a relação do preço do ingresso com esses outros 4 itens. Então, qual foi o estudo que eles chegaram? Olha, preço do ingresso. No primeiro momento era 30 e depois passou para 60. De 30 para 60, ele fez o quê? Multiplicou por 2. Multiplicou por 2. Dobrou. E de 30 para 90? Ele multiplicou por 3. Então, aqui multiplicou por 2 e aqui multiplicou por 3. Então, para a gente encontrar essas relações, para saber se elas são inversamente ou diretamente proporcionais, nós vamos ter que trabalhar com multiplicar por 2, se for diretamente. Se for inversamente, ela tem que o quê? Dividir por 2. E aqui, de 30 para 90, multiplicou por 3. Então, as diretamente proporcionais têm que ser multiplicadas por 3 e as inversamente proporcionais têm que ser divididas por 3. Então, nós vamos analisar cada uma dessas aqui separado. Vamos ver o que está pedindo. Qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Então, dessas 4 grandezas que nós temos aqui, a previsão de arrecadação, a despesa, a previsão de público e a previsão do número de funcionários,
Qual dessas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Então, nós vamos analisar aqui separado. Olha, eu fiz de 30 para 60, o que aconteceu aqui? Multipliquei por 2. Então, dobrou. Foi 2 vezes. Previsão de arrecadação. A gente pode analisar que ficou a mesma. Então, a previsão de arrecadação, ela está descartada. Ela nem aumentou e nem diminuiu. Então, a gente descarta ela. Não aumentou nem diminuiu. Previsão de despesa com segurança. De 5.000, passou para quanto? 4.500. Olha só, para ela ser diretamente proporcional, ela tinha que duplicar. E para ela ser inversamente proporcional, ela tinha que fazer o quê? Dividir por 2. De 5.000 para 4.500, nem duplicou e nem foi dividido por 2. Então, essa aqui também não faz parte. Previsão do público presente e número de pessoas. Então, de 12.000 para 6.000, o que aconteceu? Ela dividiu por 2, foi a metade. Então, daqui, ela dividiu por 2. Então, ela foi o quê? Inversamente proporcional, né? De 50 para 40, para ela ser diretamente proporcional, tinha que multiplicar por 2. Inversamente, dividir por 2. Então, aqui também não atendeu. Então, por enquanto, de 30 para 60, a única que está atendendo é previsão do público. Agora, a gente vai analisar do ingresso de R$30 para 90. Daqui para aqui, eu multipliquei por 3. Eu tripliquei. Então, vamos ver. Previsão de arrecadação permaneceu a mesma. Então, não tem nenhuma relação aqui. Previsão de despesa de 5.000 para 4.000. Também não tem nenhuma relação. Se ela diminuiu, para ela ser inversamente proporcional, a proporção tinha que ser dividido por 3. 5.000 dividido por 3 não dá 4.000. Então, risca. De 12.000 para 4.000. De 12.000 para 4.000, eu dividi por 3. Então, eu dividi sim, ela é inversamente proporcional. Então, aqui, ela é inversamente. E número de funcionários? 50 para 30, eu diminuí. Então, aqui, para ser inversamente, tinha que dividir por 3. E 50 dividido por 3 não dá 30. Então, aqui também não atende. Então, a única grandeza que atende com relação para ser inversamente proporcional vai ser a previsão do público presente. Então, seria letra C, previsão do público presente. De 12.000 para 6.000, eu multipliquei por 2. E de 12.000 para 4.000, perdão, multipliquei por 2, não, vamos corrigir. Eu dividi por 2, para ser inverso, né? E de 12.000 para 4.000, eu dividi por 3. Então, ela ficou inversamente proporcional. É a única grandeza. Previsão de público presente, letra C. 2. Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. Então, o meu total de balas é 120. Total, 120. O valor total das malas foi dividido da seguinte maneira. A Amanda pagou 3 e a Carla pagou 6. Como podemos ajudá-las a dividir essas balas? Sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada um pagou.
Então, se eu tenho uma proporção, eu vou ter uma divisão. E como que vai ser isso? A quantidade de balas que a Amanda vai ganhar vai ser proporcional ao que ela pagou. E a quantidade de balas que a Carla vai pagar vai ser proporcional ao que ela pagou. Então, a gente vai montar uma fração aqui de proporção. Eu escolhi assim, R$3 para 120. Esse aqui é o de quem? Da Amanda. Um pouquinho, um A para Amanda. E a Carla pagou R$6 num total de 120 balas. Então, vamos simplificar. 3 para 120, eu posso dividir por 3. Divido por 3, divido por 3. Ficou 1 para 40. E a Carla ficou, se eu dividir... se eu dividir por 3, vai ficar 2,40. O que significa aqui? Que a Carla vai sempre receber o dobro da quantidade de balinhas que a Amanda. Então, 1 para 40 vai ser quantas balas? E 2 para 40 vão ser quantas balas? 1 para 40. Então, aqui, a Amanda vai receber 40 balas. E a Carla vai receber 2 partes da Amanda. Vai ser 40 mais 40, que vão ser 80 balas. Balas. Então, vocês podem trabalhar a proporção da quantidade com o valor pago, ou do valor pago com a quantidade. Então, 1 para 40, a Amanda recebe 40 balas. E a Carla vai receber o dobro, que é 80. Somando as duas, vão ser 120 unidades. 120 pacotes de bala. Ok? Próximo. Em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo. O que são grandezas? Volume, área, medidas de comprimento, medidas de peso, velocidade, tempo, tudo isso é grandeza. Então, elas podem interferir num prazo de dias necessário para finalizar a pintura. Então, aqui é um trabalho de pintura e algumas grandezas, algumas interferências podem acontecer. Vamos analisar essas grandezas? Número 1, número de pintores trabalhando. Vamos analisar cada uma aqui. Então, número 1 aqui, primeiro. Eu vou ter número de pintores e eu quero saber se eu variar o número de pintores, se vai interferir no prazo. Então, o que a gente tem? Número de pintores e prazo de entrega. Prazo de entrega, vamos assim chamar, ou de finalização, tá? Se eu aumentar o meu número de pintores, o que vai acontecer com o meu prazo de finalização? Ele aumenta ou eu diminuo? Ou ele vai diminuir? Quanto mais pessoas trabalhando, menor vai ser o tempo. Então, maior número de pintores, menor vai ser o tempo. Vamos analisar cada uma dessas aqui. Então, nesse caso, eles são o quê? Inversamente proporcionais. 2, item 2. Horas trabalhadas por dia. Então, agora eu quero horas trabalhadas
E o prazo de entrega. Vamos lá. Se eu trabalhar mais horas por dia, o meu prazo vai diminuir ou o meu prazo vai aumentar? Eu vou terminar em menos tempo. Então, maior número de horas, menor o prazo de entrega. Então, elas são inversamente proporcionais. 3. A altura da parede a ser pintada. Então, vamos supor que eu tenho uma parede de 1 metro de altura. Aí, eu resolvo triplicar, aumentar a altura dessa parede. Então, a gente vai colocar a altura da parede com prazo de entrega. Se eu aumentar a altura da parede, o meu prazo vai aumentar ou o meu prazo vai diminuir? Eu vou demorar a mais tempo, então o prazo de entrega vai ser maior. Eu tô tendo mais área para pintar, não é isso? Então, aqui elas vão ser diretamente proporcionais. Aumento a altura, aumento a área que eu tenho que pintar, aumento o prazo de entrega. 4. Agora é a largura. É o mesmo raciocínio. Largura da parede com prazo de entrega. Se eu aumentar a largura, eu aumento o meu prazo de entrega. Letra, diretamente proporcionais. Então, aqui nós analisamos a relação entre as grandezas. Então, vamos ver o que está pedindo. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência, isso aqui sempre coloca, ou seja, são espertos, a mesma coisa, fazem o serviço no mesmo tempo, e que não há outros fatores que interferem no ritmo de trabalho, as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão são, então eu estou querendo as que são diretamente proporcionais, que nós já analisamos e vai ser o item 3 e o item 4. Então, vai ser letra D, item 3 e item 4. Ok? Número 4. Considere os problemas. Entre eles, apenas um envolve duas grandezas diretamente proporcionais. Aqui não está pedindo para a gente resolver o problema. É somente analisar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Tá? Eles colocaram o problema, mas não estão pedindo para resolver. Somente analisar as grandezas diretamente proporcionais. Entre eles, apenas um desses 4 me demonstra grandeza diretamente proporcional. Então, vamos analisar aqui. O prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores. No momento da distribuição, apareceram mais 8 ganhadores. Então, aumentou o número de ganhadores. De 12 passou para quanto? Passou para 20. Que fração do prêmio cada um de todos os ganhadores vai levar? Então, vamos analisar aqui. Eu tinha 12 ganhadores e passou para quanto? Passou para 20. De 12, passou para 20. Se eu aumento o número de ganhadores, o prêmio de cada um vai aumentar ou vai diminuir? Se eu aumentei o número de ganhadores, o valor que cada um vai receber vai ser menor. Então, se eu tinha de 12 passou para 20, eu aumentei o número de ganhadores e diminuí o valor do prêmio de cada um. Então, aqui ela ficou inversamente proporcional. Aumentei o número de ganhadores, diminui o que cada um vai receber, o valor do prêmio de cada um. Ok? Para pintar todo o interior de um triângulo equilátero desenhado numa parede, foram gastos 2 tubos de tinta. Quantos tubos da mesma tinta serão necessários para pintar
todo o interior de um triângulo equilátero, cujo lado mede 4 vezes o lado do primeiro. Então, primeiro eu tinha um triângulo pequenininho, depois eu passei para um triângulo equilátero maior. Então, o que aconteceu? Eu aumentei a minha área de pintura. Se eu aumentei a área, eu vou gastar mais tinta ou menos tinta? Eu irei gastar mais tinta. Então, eu aumento a quantidade de tintas. Aumentei a área a ser pintada, aumento a quantidade de tintas. Então, vai ser diretamente proporcional. Gosto de trabalhar com as setinhas, porque elas nos indicam quando é direto e quando é inverso, tá? Problema 3. Toda produção de arroz de uma fazenda é embalada em 200 sacos de uma certa quantidade. Quantos sacos com 1/3 da capacidade dos primeiros serão necessários para embalar o dobro da produção? Então, olha só. Eu sempre embalo 200 sacos como produção. Se eu estou diminuindo, e antes o meu saco que eu embalava era maior, aí eu passei para uma quantidade menor. Eu vou precisar de mais sacos ou de menos sacos? Se eu diminuir a quantidade, o tamanho da embalagem, né? Eu tô produzindo aqui sacos com 1/3 da capacidade, eu vou precisar de mais sacos. Então, eu diminuí o tamanho, a capacidade de cada um, então a minha quantidade vai aumentar. Então, aqui ela vai ser inversamente proporcional. Imagina vocês, tá lá ensacando, né, 200, uma produção enorme de arroz. Vocês trabalhavam com um saco, vamos supor, de 20 quilos. E agora vocês vão trabalhar com um saco menor. Então, você vai precisar de mais embalagens para você embalar a mesma produção, tá? Então, é inversamente proporcional. Problema 4. 3 máquinas, cada uma delas funcionando 4 horas por dia, produz 480 peças por dia. Então, aqui eu tenho uma máquina funcionando, vamos colocar horas, 4 horas por dia. Quantidade de máquinas. Eu tenho 3 máquinas e faz quantas peças? 480. Aí, o que aconteceu? Quantas peças serão produzidas por dia se por 5 máquinas, aí eu aumentei aqui o número de máquinas, iguais às primeiras, e cada uma delas agora funcionando 2 horas por dia. Quantas peças que eu vou produzir? Vamos analisar essas relações aqui. Vejam bem, aqui eu diminuí o número de horas trabalhadas, tá? E eu aumentei o número de máquinas. Porém, eu diminuí pela metade. E eu aumentei aqui, eu não dupliquei. Então, aqui elas não são inversamente proporcionais, tá? Ou seja, aqui elas não são diretamente proporcionais. Elas vão ser o quê? Inversamente proporcional. Que eu aumentei o número de máquinas e diminuí o número de horas. Tá? Elas são inversamente proporcionais. Então, a única alternativa que me fala que a grandeza é diretamente proporcional é o problema número 2. E vai dar letra B. 5. Considere as afirmativas sobre loteria, cujo prêmio é de R$ Então, aqui é o valor em reais. Vou colocar assim, ó, V vai ser valor a ser dividido entre N acertadores.
N é o número de ganhadores, né? Número de ganhadores. E Q é a quantia que cada um vai receber. Q é a quantia que vai ser dividida entre cada um deles. Então, vamos lá. Número 1. Se eu fixar V, ou seja, V para mim não vai fazer diferença. Quando a gente usa esse termo fixando V, significa que você vai trabalhar com as outras duas grandezas, tá? Então, na 1, eu vou fixar o V. Então, ele para mim não interessa. Vou fazer um X nele aqui. O que vai acontecer com o número de ganhadores e a quantia? Olha só. N e Q são inversamente proporcionais? O que acontece? Se eu aumentar o número de ganhadores, a quantia que cada um vai receber vai ser o quê? Menor. Aumenta o número de ganhadores, não é isso? Na loteria, quanto mais ganhadores, menor o valor do prêmio. Então, aqui eles vão ser inversamente proporcional. Então, a número 1 é verdadeira. Aqui é verdadeiro. Agora, vamos para 2. Para 2 agora, a gente vai fixar N. Então, agora o N para mim não importa. Então, o X vai ficar aqui, ó. Então, o N não importa. O que vai acontecer com V e com Q? O valor, né, é do prêmio, o total do prêmio e a quantia. No valor e a quantia, se eu aumentar o valor do prêmio, cada um vai receber o quê? Mais ou menos? Então, se eu aumentar o valor do prêmio, cada um vai receber mais. Então, aqui eles são diretamente. Mas aumenta o valor do prêmio, aumenta a quantia que cada um vai receber. E agora na 3. Fixando o Q, agora o Q não me importa. Vou trabalhar agora com o valor total do prêmio e o número de ganhadores. As grandezas, valor total de prêmio e número de ganhadores, são inversamente proporcionais. Se eu aumentar, se eu dobrar, por exemplo, a quantidade de ganhadores, eu também irei dobrar o valor. Tá? Então, se a minha quantidade de ganhadores dobra, o meu valor também dobra, o valor total é dobrado. Se eu aumento a quantidade de gente que aposta, eu também aumento o valor do prêmio, total do prêmio. Então, aqui, ela vai ser diretamente proporcional. Então, aqui, diretamente proporcional, verdadeiro. E aqui falou que é inversamente proporcional. É falso. Ela é diretamente proporcional. Se eu aumento o número de ganhadores, por consequência, ou seja, o valor do prêmio também tem que ser aumentado. Eu tive mais apostas. Então, diretamente proporcional. Então, as afirmativas verdadeiras é 1 e 2. Letra A. 1 e 2 apenas. 6. Entre as situações citadas a seguir, qual é a que apresenta grandezas inversamente proporcional? Então, agora eu quero grandezas inversas. Nós vamos analisar uma a uma. Letra A. Quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas. Então, eu tenho máquinas e peças produzidas. Se eu aumentar o número de máquinas, eu aumento ou diminuo a produção de peças? Eu também aumento o número de peças. Então, aqui, elas vão ser diretamente proporcional. B. Quantidade de ovos e o número de embalagens necessárias. As minhas grandezas são ovos, quantidade de ovos e número de embalagens.
Então, se eu aumentar a quantidade de ovos, eu preciso de mais embalagens. Então, ela é diretamente proporcional. C. Tempo de viagem de um trem com a velocidade constante e a distância percorrida. Tempo de viagem com velocidade constante e a distância, tá? Vamos supor, você está andando na mesma distância, vamos supor de bicicleta. Vocês estão lá andando, pedalando de bicicleta. A distância que você vai percorrer vai depender do tempo que você andar de bicicleta. Então, tempo, as variáveis é tempo e distância. Quanto mais tempo eu ando de bicicleta, maior a minha distância que eu vou percorrer. Então, aqui, diretamente proporcional. E letra D. Tempo para preparar um terreno e o número de tratores que eu vou estar usando. Então, olha só. Número de tratores e tempo de preparação de um terreno. Se eu aumentar o número de tratores, eu vou fazer a preparação desse terreno em um tempo menor. Eu vou diminuir o tempo. Se eu tiver 10 tratores trabalhando, eu vou ter um certo tempo. Se eu tiver 20, esse tempo vai ser reduzido pela metade. Porque os tratores têm a mesma capacidade, mesma eficiência. Então, aqui ela é inversamente proporcional. Então, a que apresenta grandeza inversamente proporcional é a letra D. Número de tratores e tempo. Ok? Então, tá aí a correção, né, da semana 2, do PET volume 5 do 7º ano. Tem uma aulinha introdutória explicando direitinho as partes de grandeza. Vai lá, dá uma olhadinha lá na aula, se caso tiver dúvida, e depois refaça os exercícios. Ok? Abraços e até mais.